Olá, boa tarde. Boa tarde a você hoje, domingo, dia 18 de outubro de 2020. Estamos falando aqui da cidade de Petrópolis, do nosso programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live para mais uma live extra. Hoje iremos realizar a live de número 119 com a nossa amiga Gabriela Haru. Mas antes de fazer as apresentações, bem-vinda, Érica. Bem-vindo a todos que estão chegando. Vamos fazer aqui o nosso comentário extra, que fica registrado na base de nossa live. Então, live extra hoje, domingo. Né? Anotem aí, porque o tempo está passando muito rápido. Né? Nós vamos, em breve, ser engolidos por ele. Nessa aceleração exponencial. Né? Então, live extra, domingo, 18/10, 17 horas, com Gabriela Haru. Né? Ela, inclusive, tem um outro nome que vocês vão daqui a pouco saber, né? Lá nas redes sociais. Privacidade. Vou botar o cadeadinho aqui. Fake news. Lei Geral de Proteção de Dados e Modernidade Líquida. Então, será uma live super, hiper importante. Vou botar aqui várias figurinhas, porque essa live realmente vai ficar para a história. Então, estamos aqui hoje, live extra, neste domingo, 18/10, 17 horas, com Gabriela Haru, ou miyasato.haru, @miyasato.haru. E o tema da nossa live é privacidade, fake news, LGPD, modernidade líquida. Então vamos, sem demora, convidar a minha amiga para... E vamos conversar, trocar uma ideia muito interessante nesse domingo aqui na cidade de Petrópolis. De Petrópolis para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo todo. Bem-vinda, Gabriela Haru, ou miyasato.haru. Né? Eu vou criar um nome também assim, taldo.eduardo, eduardo.taldo, né? Porque eu vou te falar, hoje a gente está tão ligado nessa questão de privacidade nas redes sociais, né? Tem tantas coisas que acontecem que a gente não sabe se é verdade ou não. Por isso, Gabriela, eu vim aqui hoje, ó, eu estou aqui de Han Solo. Eu vim aqui exatamente para a gente pegar, dar um tiro certeiro e tirar algumas falsas ideias, né? Trazer verdadeiramente um pouco de verdade e orientação, né? Para a gente que está navegando nesse mundo dito digital. Né? E você, né? Muito obrigado pela sua participação. Vou apresentar você aqui para quem... pelo convite. Para quem não te conhece, advogada, consultora, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD. É uma grande honra ter você como minha amiga. Né? E agora da NAID também. Ah, vou deixar você falar daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Sinal verde, sempre, né? Eu estou inclusive de verde aqui. Você pode me ligar, telefonar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo fechado, sempre sinal verde, porque a gente precisa, nesse momento, em que estamos todos nesse momento de superação de pandemia, né, e virão outras, né, teremos outros momentos difíceis também. E estava falando no início, não sei se você já estava aí, estamos fazendo hoje a nossa live de número 119. 119. Né? Então, parabéns para você aí, porque o programa é nosso, o programa não é meu, né, o programa é de todos, as pessoas que assistem. Né, hoje tudo é compartilhado, tudo é dividido, tudo é construído. Né? Então temos aqui, ó, Lígia Faria, temos o Fred Guimarães, Rosemary Lomelino de Niterói, Roseli de Petrópolis, né? A Érica Batista, daqui a pouco mais pessoas estarão conosco. Vou deixar com você, né, alguns instantes, né, para que você se apresente, Gabi por Gabi, né, um pouco da sua história, né, de vida, história profissional, experiência, e como é que você começou a se interessar por esse trabalho, que é muito importante hoje, né, no momento que estamos passando, e vai ser, de agora para frente, cada vez mais importante. Né, a Érica Batista de Niterói
Então, um brinde para você. Eu fiz um chazinho aqui de hortelã para eu ficar bem calminho, bem tranquilo, porque o assunto realmente é pesado, mas a gente vai fazer com que ele seja bem tranquilo, bem explicado. Trouxe aqui algumas coisas para a gente contextualizar e eu acho que eu tenho que aprender muito contigo. Com você, Gabi. Imagina, você aprender comigo, imagina, é uma honra estar aqui com você. Eu é que tenho muito para aprender com você, né? Afinal de contas é isso, né? A gente sempre vai compartilhando aí experiências, ideias, e é assim que a gente vai construindo um pouco do mundo que a gente quer, né? Agora, sobre o nome diferente, é até engraçado, né? Porque essa semana, inclusive, recebi uma mensagem quando algumas pessoas, na verdade, mandaram mensagem: nossa, eu não sabia que você se chamava Gabriela, porque, na verdade, são poucas as pessoas que me conhecem como Gabriela, né? Harumi é como a maior parte das pessoas me conhecem, na Aham. verdade, né? Então, também tem um pouco disso, sim, que você falou em relação às mídias sociais e privacidade. Eu sempre tentei manter um pouco mais um low profile, passar um pouco mais desapercebida aí, mas veio a pandemia e aí a gente precisou dar um giro na vida, então comecei a colocar mais a cara. Você quer que eu posso te chamar de Harumi também? Tem pessoas que me chamam de Não, Taldo. imagina, à vontade, como você preferir. E, e também tem uma coisa, né? Tá entrando meu irmão também aí de Teresópolis, né? Ele vai confirmar. Meu segundo nome é Eduardo, mas só me chamam de Sérgio Eduardo quando tem que chamar, tipo, atenção, Sérgio Eduardo, né? Então Tipo bronca de mãe, né? ninguém sabe que meu nome é Eduardo. Então é Otto Marcelo, meu nome é Sérgio Eduardo, minha outra irmã Cristina Maria, né? E os primos são tudo com nome duplo, né? Mas ficou Sérgio Taldo, né? Pelo nome de sobrenome de família, aí, né, vira meme, é o tal do Sérgio, né? É o Sobrenome tal do italiano, Sérgio. é o tal do Sérgio, então o tal do Sérgio é único, é da família Tiertaldo, Taranto, Toronto, né, italiano, né, tem as três vertentes, e o Taldo também. E aí a maior parte das pessoas me chamam pelo Taldo, né, o Taldo Sérgio, e vamos que vamos. Mas Harumi, ou Gabi, ou Gabriela, tudo ok, né? Tudo certo. Legal. Você tá falando do centro de Petrópolis, né, Gabi? Agora não mais. Agora não mais. Sério? Agora eu. Pois é, eu falei com você, essa pandemia deu um giro total, assim, pra gente aqui. Agora eu tô um pouco Você mais tá, distante do centro. Tô você aqui tá em pra qual, Nogueira. tá em qual área 51, né? Tá escondido em qual área reservada? Poxa, eu não vou poder falar, né? Porque senão todo mundo vai ficar Isso. sabendo, o Instagram vai saber. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Não, eu tô aqui por Depois você me Nogueira. passa, depois você me passa no particular aí. É brincadeira, a gente tem que Uhum. contextualizar e quebrar um pouco, porque realmente as coisas estão muito complexas, né? Mas como é que você começou a se interessar por esse trabalho tão, eu acho, muito importante, né? A gente vai daqui a pouco falar sobre os temas da live, sobre alguns filmes aí, né? Fazer algumas considerações sobre alguns filmes e tal. Como é que você começou a se interessar primeiro pela área de direito, que eu acho, na minha opinião, uma das áreas mais importantes também, uma das profissões mais importantes. O problema é que em toda profissão, eu sou engenheiro mecânico, tem médicos, né, tem os advogados, tem todas as profissões. Então você tem os bons médicos, os bons engenheiros, e tem os médicos ruins, os doutores, né? Médico é médico, doutor é doutor, engenheiro é engenheiro, aquele cara que faz uma organizaçãozinha ali, uma coisa de primeira, né, primeira necessidade, não é o cara que realmente planeja. Né? E a questão do Uhum. direito também, que eu acho que isso aí se depauperou muito em função de muitos profissionais, isso em todas as carreiras, mas a carreira do direito é muito nobre, é muito bonita, né? E agora com a questão da internet, da rede, é uma área que vai ter uma necessidade muito grande de pessoas capacitadas para mostrar o que é privacidade, o que é lei geral de proteção de dados, o que é fake news, né? Como é que se pode entrar num processo, né, de defesa, como é que uma empresa pode se preparar, né, para enfrentar também o mercado. Então, a área do direito hoje, principalmente essa que você está começando a trilhar a sua carreira aí, né, parabéns, eu acho muito legal. Né, se eu fosse começar talvez uma faculdade hoje, eu faria, numa delas seria direito, eu entraria nessa área aí com certeza. Uhum.
O direito, na verdade, é um. Foi, acho que, no momento que eu tive que escolher o curso para a faculdade, foi o que mais se aproximou do que eu já tinha dentro de mim, já correndo nas minhas veias, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito de realmente indagar, de querer propor soluções, e por essa linha, né? Também veio de casa, né? Minha mãe também é advogada, então de tudo que a gente já conversou e das conversas que a gente tinha sobre a profissão dela, aí eu falei, não, acho que eu vou por esse caminho. E nos últimos, em torno de uns 5 anos atrás, eu me deparei com esse caminho do direito da tecnologia. E aí eu me apaixonei. Comecei a estudar sobre blockchain, comecei a estudar sobre privacidade, sobre a proteção de dados e inovação, né? Inovação e tecnologia. Então foi uma área que eu realmente falei, nossa, encontrei a minha cadeira no direito agora. É Que isso que eu legal, que quero fazer legal. para mim. Ó, eu vou controlar o nosso relógio aqui, porque esse tema aqui a gente conversa por muitas horas, por dias, a gente monta seminários, cursos que vão levar anos, né? Eu até nem abri no Kindle aqui, no meu tablet, eu tenho alguns livros muito legais, né, sobre blockchain, sobre o fim dos bancos, né? Nós estamos vendo agora uma mudança que está vindo aos pouquinhos com esse Pix aí, né? Estão sendo inseridos novas ideias, novas. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está inserido dentro de um novo momento. Né? Pessoas que têm me perguntado, Sérgio, eu não vou pagar mais os meus boletos, eu não vou fazer mais transferência. Então, as pessoas têm dificuldade em aceitar ou de entender, né, essas ideias. Eu vou começar aqui, né, por um tema que hoje é muito importante, né, e que até o próprio Mark Zuckerberg, né, foi questionado recentemente, né, sobre a questão da privacidade. Ele foi levado até no Congresso americano e botaram o cara frente a frente. Agora você veja só, olha que situação mais assim inusitado, o cara frente a frente lá com os tribunais, sendo transmitido ao vivo, via live pelo próprio Facebook, que é dele, né, com um nível de audiência estrondosa, milhões de pessoas na rede dele, gerando capital, gerando questão social, gerando cliques, né? E ele próprio lá, feliz da vida, porque os computadores do Facebook estavam tendo um acesso assim gigantesco, e ele sendo questionado pela questão do vazamento de dados. E ele dizendo o seguinte, olha, realmente eu não tive como segurar, não deu, me perdoem, porque essa questão da privacidade, eu estou falando por mim, né? Vou passar para você daqui a pouco. Eu acho o seguinte, é igual um fermento de bolo. Né? Nós estamos aqui, pode a qualquer momento entrar aí, ó, inclusive entrou meu amigo Eduardo Bartels, né, lá de Juiz de Fora. Grande Eduardo, bem-vindo, Eduardo, meu xará. Pode entrar aqui o Mark Zuckerberg, pode entrar o Bill Gates, pode entrar uma grande personalidade e estar na nossa live assistindo, ou entrar em modo blind, que a gente não sabe se a pessoa está escutando a gente num servidor remoto. Eu trabalhei numa empresa chamada GE, aqui, Selma, né? Todos os e-mails que você digitava, todas as palavras que você escrevia eram rastreadas, né, internamente nos servidores. E tinha uma galera que ficava ali fora, numa salinha, tinha umas 10 pessoas trabalhando. Eu acompanhei 2 pessoas, inclusive um amigo meu, engenheiro, que foi demitido por ele escrever num e-mail uma suposta ideia de que ele estaria fazendo assim um contrato não tão legal, né, pelo que ele chamava de integrity, dentro da Selma. Pô, mas e a minha privacidade? No meu e-mail, dentro da Selma, dentro da GE, que negócio é esse? Eu fui para a rua, o cara foi demitido, e o outro também. Então, o que a gente entende hoje por privacidade, né? E aí eu comecei a dizer, não terminei. Para mim, é como se eu colocasse um fermento no bolo. Né? Eu vou colocando um fermento, vou fazendo a massa, eu vou moldando essa massa, visto que eu preciso da massa. Eu preciso do bolo. Então, hoje nós precisamos do Facebook, precisamos do Instagram, precisamos da rede social, precisamos do WhatsApp, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente pode estar sendo rastreado de alguma forma, né? Só que a gente interfere positivamente no sistema. Então, essa ideia de privacidade hoje, né? Tem vários livros que se escrevem sobre isso, né? O que você pode trazer para a gente, né? Até para tranquilizar um pouco as pessoas, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns filmes também, mas é o mundo que a gente vive. Nós estamos numa conexão aberta, né?
Em relação à privacidade, quando eu vou conversar com algumas pessoas que entendem esse conceito como uma coisa um pouco abstrata, eu gosto sempre de usar analogia com portas, né? Uhum. Porque também há uma certa confusão entre privacidade e segurança, né? Segurança da informação, segurança de dados. Uhum. Então eu penso assim, a segurança é a porta, né? A porta te dá a segurança para que ninguém entre na sua privacidade, né? A privacidade é você poder fechar a porta de um cômodo e ninguém saber o que você está fazendo ali dentro, porque aquilo ali é a sua intimidade, entendeu? Então a privacidade é isso, é você realmente poder fazer, desenvolver a tua vida, né, atrás da porta, sem que ninguém ultrapasse aquele limite ali, invadindo a tua esfera íntima. Legal. Inclusive o Ramiro Farjala está aí também na nossa live, né? O Ramiro fez uma live conosco. Acho que você deve Eu conhecer vi, o super Ramiro. legal, conheço O sim. Ramiro é gente muito boa, bem-vindo, Ramiro. Agora, Super. Gabi, fake news, né? Era uma coisa que até então a gente não tinha, né? Ou se tinha, não era tão escancarado, tão aberto, tão trabalhado hoje, inclusive fala-se muito aí em Olavo de Carvalho, fala-se muito no governo Trump, fala-se muito na questão do governo russo, né? Fala-se muito nas eleições digitais manipuladas. A gente, na maior parte das vezes, compartilha uma informação, mas você não sabe se aquilo é real. Existem alguns sites, né, que estão sempre sendo atualizados e dizem assim, isso aqui é fake. Uhum. Né? Até a Rede Globo também está com uma campanha, né, para a questão do que é fake e o que não é fake. Né? Como é que a gente pode se orientar? Eu acho que tem sempre uma questão do conhecimento. Né? A pessoa estudar, a pessoa ler, ser bem informada, conversar com a Gabi trocar informações com o Sérgio, aí nós temos um grupo no WhatsApp, vamos trocar ideia. A gente tem que se informar. Mas está muito difícil, né? E agora em épocas de eleições, né, as informações acabam sendo manipuladas, né? Existem leis para isso, né? Contra a questão das fake, né? Então, primeiro ponto, né? A questão da fake news acabou sendo um termo que caiu muito notoriedade, né? Acabou caindo mesmo como uma expressão para se referir a esse tipo de desinformação por causa das eleições, das últimas eleições dos Estados Unidos, né? Com o Trump falando, é fake news, é fake news. Eu particularmente, e tem algumas outras pessoas da área mesmo da fake news que elas preferem se referir como desinformação, né? Porque, na verdade, notícia, se é notícia, ela está se referindo a um fato verdadeiro, né? E se você chama de notícia falsa, então, na verdade, é como, assim, não é notícia, né? Porque a desinformação, na verdade, ela ou pode se referir a uma questão que não é real, um fato que não é verdadeiro, ou pode ser uma informação que é real, mas ela está apresentada totalmente fora de contexto, né? Como às vezes a gente vê mesmo nas redes sociais ou no WhatsApp, alguém falando sobre uma notícia que realmente é um fato que realmente aconteceu, mas quando você vai ver é de 2016, não está dentro do nosso contexto agora, né? Então isso também é considerado desinformação. Você falou, você falou sobre uma outra questão também, além da questão da fake news. Sim, sobre a questão de leis que regulam, né? Sim, E que das leis que regulam. tentam apresentar ou tentam regular. Tipo assim, eu começo a fazer propaganda fake, né? Propaganda enganosa, e começo a botar lá e dizendo que aquilo é verdadeiro. Eu posso ser, inclusive, ser penalizado, né? Porque eu não posso ficar colocando informações que não são verdadeiras, provocando todo um tumulto na rede aí, com centenas, dezenas, centenas, milhares de informações e curtidas, milhões, né, até. Né? Então, regulação específica para fake news a nível federal, né, ou seja, englobando o país todo, a gente não tem. Alguns estados, durante a pandemia, eles até editaram algumas regras voltadas especificamente com relação à circulação de fake news do coronavírus. Mas especificamente com relação a fake news, de modo geral, a gente não tem. Né? O que a gente tem tramitando aí é um projeto no Senado, né, que é o PL 2630-2020, que é o chamado PL das fake news, e que ainda está em debate 26, ainda. PL, 30. Vou só anotar aqui. 2630. /2020. PL 2630.
barra Isso. 2020. Isso. É Que aí bem agora, recente, né? isso. Que agora está na Câmara dos Deputados, né, para discussão, e eles estão agregando alguns outros projetos lá para ver se eles mudam um pouco a redação, porque o texto que foi aprovado no Senado foi bem polêmico, inclusive em relação à privacidade, à proteção de dados, né? Ele apresentava questões que eram bem preocupantes, que envolviam uma vigilância muito ostensiva dos usuários, né? Um monitoramento excessivo mesmo. E o que a gente tem, por exemplo, é mais relacionado a, por exemplo, eu entro no Facebook ou no Instagram e começo a falar coisas que não são verdadeiras sobre você. Né? Começa a falar, poxa, o Sérgio fez tal coisa com um terceiro e aquilo não é verdade. Né? Aí você poderia enquadrar isso na esfera penal. Sim, Não ter uma coisa específica aí, de uma lei específica para falar, não, isso é fake news e você vai ser julgada, penalizado. processada de Uhum, acordo com essa lei, entendeu? A gente ainda está uhum. caminhando um pouco para isso. Perfeito. Eu vou fazer mais dois questionamentos e vou apresentar algumas coisas aqui. Uhum. Já que você falou, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não só aquilo que a gente publica, né? Coisas que são autorais. Eu, por exemplo, se faço referência a um jornal, eu sempre procuro colocar a referência, né? Barra o Globo, barra BBC Brasil, você tem que colocar sempre a referência, porque a informação não é sua. Mas Uhum. essa LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu vou num plano de saúde, faço uma consulta, aí tem lá o tokenzinho, tem a minha informação, CPF. O próprio plano de saúde tem que ser responsável em proteger meus dados, visto que ele está utilizando meus dados para alguma autorização ou algum trabalho. Uma empresa, né, que está com os dados dos funcionários ou trabalhando ideias, né? Isso é uma coisa muito ampla. Ano passado eu assisti uma palestra, né, foi dado aqui em Petrópolis, né, para um escritório de renome aí, né, de advogados, e eles trouxeram pessoas de São Sim. Paulo e acho que uma pessoa do Rio, isso já no ano passado. Né? Aí Foi veio a ali no pandemia. Casablanca, não foi? Eu Isso, tava lá também. você teve ali? Então, foi muito Sim, legal. sim. Aí passou um ano, veio a pandemia e agora entrou, né, acho que em agosto, né, praticamente começou a entrar em vigor em agosto desse ano, né, Foi a agora em LGPD, setembro, né? Com todas as setembro. idas e vindas, foi em setembro. Isso. E como é que, em linhas gerais, né, como é que nós podemos usar a LGPD? Isso aí é por empresa, é por escalão, é empresa pequena, média? Uma pessoa que posta qualquer informação na rede social, né, quais são as precauções que se tem que ter, ou até uma empresa, digamos, caso eu tenha uma empresa. Assim, desmistificando para dummies, né, for dummies, né, para os idiotas que não entendem nada. LGPD, eu já ouvi Não, falar, mas não, dummies não, dummies parece não. Para pessoas que são leigas, né? então Melhor eu assim. comecei, sou leigo. Então, tem muitas questões aí dentro dessa sua pergunta, porque é um pouco complexo. Então, vou tentar ser o mais breve possível e mais simples possível. A gente A pode fazer até LGP... uma live só com LGPD. Isso aí Nossa, dá várias. dá pano pra manga, hein? É, Dá pano pra manga. Já Mas aceitei vamos o lá, tranquilo. convite. Legal, Então, a vamos lá. LGPD, ela é bem abrangente mesmo, né? Ela pega qualquer tipo de pessoa que exerça qualquer tipo de atividade econômica em que ela colete dados. Ou seja, Uhum. uma farmácia, um dentista, você não precisa ser uma empresa. Então, um dentista precisa, advogado precisa se atentar à LGPD, um restaurante precisa, né? Um aplicativo, então um hotel. Então, pega uma gama muito grande de profissões e de atividades, né? Então, a partir do momento que você desempenha a tua atividade econômica utilizando dados pessoais de outras pessoas, Sim. você tem que prestar atenção, né? E lembrando também que, assim, quando eu converso sobre isso com as pessoas, muitas vezes elas pensam em dado pessoal como identidade, CPF, endereço, mas não, né? Dado pessoal é a cor dos seus olhos, a sua biometria, o seu, Uhum. a sua íris, o seu modo de andar, o seu modo de falar, tudo isso pode ser considerado um dado pessoal. Entendi.
Em relação ao usuário, assim, pensando em nós, né, que estamos do outro lado, né, que utilizamos esses serviços, o que a gente pode tomar cuidado é sempre pensar em se perguntar mesmo, mas você precisa do meu CPF para quê? Se a gente vai na farmácia, você pode me dar seu CPF aqui para um desconto? Mas espera aí, mas para que você precisa do meu CPF para desconto? Você vai usar como? Você vai usar para quê? Você vai compartilhar com alguém? Né? Você vai enviar essas informações para o meu plano, para o laboratório? Como é que isso vai ser tratado? Né? Por quanto tempo vocês vão ficar com as minhas informações? Então, isso tudo são coisas que a gente pode se atentar para tentar preservar um pouco mais. Infelizmente, hoje já é um pouco difícil porque nossos dados já estão aí nas redes, né? Então, eu costumo dizer que a LGPD hoje acaba sendo muito interessante, mais proveitoso para a geração nova que está vindo aí, que ainda está entrando nesse mundo virtual. Por exemplo, o Pix, né? Vamos pegar o exemplo do Pix. Tá aí um rumor aí, um zum de que a gente não deve botar celular, não deve botar CPF. Aí eu me questiono do seguinte, o meu CPF já é rastreado pela Receita. O meu celular está no WhatsApp e as pessoas que têm o meu celular tá por aí. Então, qualquer um. O meu Instagram tem lá, contato, clique aqui, né? Tá lá, contato, a pessoa clica no meu contato, eu disponibilizo o meu WhatsApp. Eu posso até ter um celular, né, só particular para família e tal. Então, é aquela coisa, se você for hackeado ou invadido, né, você vai tomar as decisões necessárias, né, para acabar com isso, mas cabe também a cada um saber que essa questão de privacidade, né, um outro exemplo, você tem um banco ou você faz uma compra numa Amazon, por exemplo, uma loja americana, né, você tem os dados cadastrais e tal, aí eles vendem aqueles bancos de informações para outras empresas. Daqui a pouco você começa a receber do Magazine Luiza. Mas eu nunca comprei no Magazine Luiza. Como é que o Magazine Luiza encontrou meu e-mail? Né? Aí você recebe da loja americana lá de uma outra loja, não sei aonde, do interior de São Paulo. Então você não sabe por onde esses dados vão trafegar, né? vão caminhar. Então é muito complicado. Então essa Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso também. Agora, sim, o próprio direito, né, e as autoridades, a Polícia Federal, né, os órgãos públicos, né, que os ministérios públicos, né, têm que estar atentos a isso aí e fazer com que a lei, né, possa verdadeiramente entrar em vigor. A gente vai voltar a isso aí, tá? Aí vem a questão da modernidade líquida, né, que eu até comentei com você falou, Sérgio, né, qualquer coisa a gente complementa e tal. A modernidade líquida, né, a gente cita Bauman, né? Como eu te falei, eu tenho aqui várias informações, vários livros muito legais. Eu fiz algumas palestras sobre a modernidade líquida. E esses dias até me perguntaram, eu fiz um vídeo, eu ia fazer outros, acabei não fiz. Né? A questão da modernidade líquida é o seguinte, as coisas são imediatas, são leves, líquidos, fluidos, infinitamente dinâmicos, né? Do que a modernidade sólida, né, que suplantou, né, que foi suplantada. A passagem de uma a outra acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. Aí, além dessa questão da modernidade líquida, vida líquida. A gente não consegue solidificar nada. Você não solidifica uma amizade, você não solidifica uma ideia, você não solidifica uma postagem, você não escreve um livro, daqui a pouco é obsoleto, compra um celular, daqui a pouco... É tudo muito etéreo, né? Vida líquida. Aí vem uma coisa que é o que eu acho mais complexo, sobre a fragilidade dos laços humanos. Olha só, amor líquido. Então, a gente se torna descartável, mas isso não é possível. Nós temos que ter consciência, o Bauman cita aqui, que a gente precisa entender que somos seres humanos não descartáveis. Aí o cara escreveu também, te falei que eu ia trazer alguma coisa. Ó. Isso aqui é uma outra live que a gente pode fazer. Você me entrevista e eu falo. 44 cartas do mundo líquido moderno. Esse livro é excepcional. São várias cartas aqui mostrando vários campos de movimento de por que as coisas se tornaram líquidas. E aí vem o pior. Tudo isso aqui é de Bauman. O mal-estar da modernidade. O mal-estar causado pela modernidade. Tá? Então, a gente não se sente bem
tendo uma vida totalmente fluida e líquida, porque nós fomos criados e acostumados a ter coisas mais sólidas, objetos, né? Canecas, canetas, e de repente veio a internet, veio o digital e tudo passou a ser digitalizado e trafegando por canais de rede. E aí a gente tem um mal-estar porque a gente não é tão preparado para isso aí. E aí vem uma pior coisa aqui, o estado de crise. Tá vendo aqui várias pessoas assistidas aqui? Uhum. Esse livro aqui do Bauman é muito bom. Eu vou parar com a série aqui, que a gente vai fazer uma live só sobre isso. É a terceira, né? A outra é sobre LGPD e a outra você me entrevista, eu falo de modernidade. A crise mais séria da modernidade foi a crise de 1929 e que foi habilmente contornada pelo Estado. Olha aí. Nós estamos passando por uma agora grave, que é a do Covid, e o Estado não está conseguindo contornar essa crise. Então, olha aí. Mas a crise de 29 foi contornada. Contudo, a crise pela qual hoje passamos é diferente. No mundo globalizado, os governos estão cada vez mais impotentes para gerenciá-la, a crise, e os cidadãos cada vez mais insatisfeitos com seus governantes. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, o Bauman, né, ele faleceu já tem acho que 1 ou 2 anos, né? Eu gosto muito dos estudos e do livro do Bauman. Sim. Não é para a gente questionar e tipo assim, quebrar o sistema, não. É a gente entender o mundo que nós estamos vivendo, para onde estamos caminhando e que tipo de circunstância a gente vai enfrentar. Tipo assim, eu saio da rede social, viro um eremita no Himalaia, compro um sítio lá no meio, não sei aonde, e sumo da sociedade, ou vou para uma cidade grande e vou realmente, né, virar um empresário, ganhar dinheiro, prosperar, crescer. Então, como a gente vai se posicionar? Então, a ideia da modernidade líquida, que é um dos tópicos da nossa live, traz esse mal-estar. O Ramiro está comentando aqui, ó. Pensando a Sociologia também é uma obra do autor, muito, muito bem lembrado, completa, que explica a liquidez da realidade e a atuação do Estado. Muito bem lembrado. O Ramiro está sempre muito conectado, é uma boa pessoa. Como é que você percebe, né, essa questão da modernidade líquida, visto que a gente tem a privacidade, as fake news, a lei geral, né? Pois é, já que você está falando do Bauman, né? Inclusive ele, em relação às redes sociais, ele até fala, né, que a grande evolução, né, a grande sacada das redes sociais não é o botão de conexão, né? Não é o botão de fazer amizades, né? É o botão de excluir. É o botão de bloquear, né? Exatamente. Porque hoje é muito assim, bem lembrado. né? Vou te bloquear do meu Facebook, te excluir, vou te bloquear no WhatsApp, te excluir das minhas redes, né? Parece que é como se você estivesse excluindo a pessoa da sua vida, mas não, você só está excluindo ali do meio virtual e você vai continuar convivendo com aquela pessoa, muitas vezes. Sim, né? Sim. E a própria velocidade das informações mesmo, eu acho que, na verdade, como a parte da informação foi a que mais, da informação e da comunicação foi a que mais evoluiu nos últimos anos, né? Na última década, imagina, 10 anos atrás a gente não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exatamente. Trabalho remoto, acesso remoto ao computador da empresa também não era uma coisa tão palpável há 10 anos atrás. Então, realmente foi uma coisa que evoluiu muito e muito depressa, e eu acho que a gente ainda não está totalmente preparado para lidar com algumas questões, né, relacionadas a isso. E é um constante aprendizado, na verdade, né? E por isso que a questão das fake news mesmo eu considero como uma questão preocupante em relação à desinformação. Porque como é tudo muito rápido, existem estudos até que falam sobre isso. A Reuters tem um estudo muito bom sobre isso também. Que a velocidade que uma desinformação, conteúdo desinformativo se propaga na rede é tão grande que até que você consiga desmentir aquele fato, já veio uma outra desinformação, entendeu? E ela a checagem não chega nas mesmas pessoas que propagaram a desinformação, né? Sim. E aí o Ramiro até falou de uma questão do livro ali que fala da sociologia também. É um assunto que realmente tem que ser interdisciplinar, porque envolve o direito, envolve a parte
sociológica, da antropologia, envolve questões filosóficas, éticas também. Então, parece um assunto que não é tão complexo, né? Parece que é só uma questão da gente ler o jornal e pronto, e acabou, mas não, né? Existem muitas outras questões, né? E principalmente uma coisa que hashtag só que não, né? Hashtag só que não. Hashtag só que não, né? Não sabe de nada inocente, né? E falando das redes sociais também, uma questão que agrava muito todo esse contexto de desinformação, da modernidade líquida que você está abordando, é a formação de bolhas sociais, né? Porque como as redes sociais, elas te retroalimentam com conteúdos que são do teu interesse, né, de acordo com o teu perfil, você tende mais a ver só conteúdos que estejam alinhados com o teu modo de encarar o mundo, com o teu modo de pensar, com hobbies que te interessam de fato, né? Então você fica vendo quase que como se fosse um eco mesmo daquilo que você pensa. Então, se você acha que a Terra é plana, por exemplo, você só vai ver coisas que reiteram que a Terra é plana. Né? Sim. Você não vai ver nenhuma notícia, um artigo, ou, enfim, qualquer tipo de conteúdo que desminta isso. Com certeza. E acho que a grande questão é burlar esse sistema, esses algoritmos. Né? Foi bom você falar em bolhas sociais, eu até anotei aqui, teve um amigo que me mandou, eu vou até ver se incluo ele também lá no nosso grupo, ele é muito bom, ele é de Brasília, ele mandou para mim algumas matérias sobre bolhas sociais que eu ainda não consegui ver, né, que são artigos muito legais, pertinentes, anotei aqui, eu vou compartilhar depois lá, e se você tiver esse estudo da Reuters, né, quiser compartilhar comigo, compartilhar no grupo, pode compartilhar, porque claro, muito legal isso. Tá? Antes de falar de ANPPD, né, você é uma membra da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, e tem uma outra aí que você comentou, né? A ANAD, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Como é que se escreve? ANAD, A-N-A-D-D. A-N-A-D-D. É a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. De Direito Digital. Estou te falando dessa área aí, se eu tivesse no direito, eu estaria entrando, já estaria com o meu currículo de estagiário com você aí, para você me ajudar e me levar, porque eu vejo que é o futuro. Tá? É o futuro. Você vai comentar sobre a NPPD e a ANAD. Olha só, esse é um livrinho bem interessante também, ó. Numerati. Quando eu li esse livro do Stephen Baker, não sei se você conhece, eu simplesmente caí para trás vou acrescentar aqui. E ao mesmo tempo entrei, conheça os Numerati, pois eles já conhecem você. Eu vou repetir. Conheça os Numerati. Eles já conhecem você. Olha aqui. É o Stephen Baker. Esse livro aqui, ele diz aqui o seguinte: eles desvendam os números desvendam você. Numerati são membros de uma elite da ciência da computação, da matemática, focados em analisar todos os nossos passos em busca de padrões de comportamento, olha os algoritmos aí, que possam prever o que queremos comprar, em quem vamos votar, por quem vamos nos apaixonar, quais doenças teremos, que tipo de célula-tronco. Mas é mais ou menos isso mesmo, o mundo que a gente está vivendo, né? Se você pensar... Você vê que eu tô rindo. Você tem que rir realmente, ao invés de ser... Porra, você tá me espionando aí, cara? Que negócio é esse? Pô, tá pensando o quê? Você tá pensando que tá me espionando? É normal, é natural, já que é assim, né? Para quem assistiu Matrix, e daqui a pouco a gente vai falar dos outros filmes, né? Para quem assistiu Matrix, nós temos que influenciar a Matrix. Já que a rede é assim, vamos influenciar a Matrix de uma forma positiva. Vamos modificar o mundo. Então, não é que se seja assim pessoas, o cara é um idealista. Não é essa a ideia. A ideia não é ser um idealista, é você ser uma pessoa realista, motivada e ao mesmo tempo entusiasta para transformação. Então, já que os caras estão ali, ô meu amigo, tudo bem? É igual o brinco, para a gente poder brincar aqui, faltam 20 e poucos minutos, né? Se a gente encontra uma nave extraterrestre, ô seu ET, how are you doing? Fine? E aí? Ou então simplesmente por pensamento. Tu emite um pensamento, o cara vai entender o seu pensamento.
Então, é aquela história. E aí? O que está rolando? WhatsApp Doc, velhinho? O que está acontecendo aí, velhinho? Igual perna longa, né? Aí você descontrai, ou você, dependendo do ET ou do monstro, ou seja lá quem for, você, obviamente, tem a reação de escape. Você escapa, vai embora, né? Mas a gente tem que levar isso aqui. Vamos, só para não perder aqui o comentário do Fred, a educação é fundamental do progresso no comportamento online. Quanto mais demorar a aplicação desde a infância, será, né, no caso, na frente. Ele tem razão. Então, esse livro aqui, Numerati, eu trouxe aqui para a gente trabalhar legal. Ó, quem não ouviu falar nesse cara aqui? Quem não ouviu falar no Snowden? Pois é, né? O Wikileaks, pois é. Quem não ouviu falar, ó, parece que a gente marcou nos bastidores do Wikileaks, né, do Assange. A história do site mais controverso dos últimos tempos, escrita por seu ex-porta-voz. Então, o ex-porta-voz do Wikileaks, né, que é o Daniel Don Scheitberg, depois, se você quiser, eu te mando isso tudo, vai estar registrado na live. Tá vendo? Tá joia. Cara, os caras têm os dados. Os caras espionam, os caras sabem de tudo. E tem um outro livro muito legal também do Snowden. Esse livro é top. Os Arquivos Snowden. Esse livro é best-seller. Isso aqui eu recomendo para qualquer pessoa que queira. A história secreta do homem... Já pensou você ser o homem mais procurado do mundo? Olha que top. Olha que legal. O homem mais procurado do mundo. Aí ele revela histórias aqui que você fica assim, cara, como é que esse cara fez isso? Como é que o Snowden conseguiu burlar o sistema, burlou a NASA, burlou o governo americano, burlou a CIA? Então, o Luke Harding, né, que é o autor do livro, ele mostra aqui os arquivos Snowden. Então, uma vez feito esse preâmbulo, aí deixei para agora, ó, os arquivos da CIA. Né, esse livrinho do Heródoto, do Barbeiro, é muito legal também. Tá? Como será o amanhã? Como será o amanhã, então? Fala de China, fala de Índia, fala de Brasil, fala de guerra por água, guerra por alimento, guerra bacteriológica. Aí eu tô rindo aqui. Aí, depois dessa entrada, aí eu vou colocar para você a pergunta. Ser um membro da NPPD e da ANAD, cara, deve ser um negócio muito top. Tô quase mandando meu currículo para você. Que isso? Quem sou eu na fila do pão, Sérgio? Tem tanta gente aí legal. Poxa, gente, ainda tem que comer muito feijão com arroz. Eu ainda preciso comer muito angu ainda. Eu tô quase fazendo assim uma especialização, um curso rápido de direito para entrar nessa área, porque realmente eu acho que vai ser, agora falando sério, né, a gente está falando sério desde o início. Eu acho que é uma área que vai exigir muito, né, dos profissionais. A gente vai precisar de profissionais qualificados. Essa questão de notícia falsa ou notícia verdadeira, isso não é brincadeira. Privacidade é uma coisa séria. Né? Você logo no início da live comentou sobre blockchain, vai ser uma revolução na maneira de trabalhar dados, entendeu? Estamos aí com o advento do 5G que está chegando, que vai dar uma acelerada quântica. Então, nós estamos... Por isso que eu vim de camisa de Han Solo, né? Apesar do Han Solo, num desses filmes, ter partido para o outro lado, né? Eu acho que o espírito do Han Solo é aquele cara que tenta trazer o Darth Vader para a energia da luz positiva, e eu acho que esse é o nosso papel, entendeu? Influenciar positivamente o sistema. Né? Porque as pessoas estão muito perdidas. Né? Então, eu queria pegar um gancho com isso que você está falando do influenciar o sistema. E junto com a questão do Snowden ser a pessoa mais procurada do mundo, que pelo seguinte, a grande sacada mesmo, eu acho, pra gente, enquanto usuário, em vez da gente pirar na batatinha e ficar com medo de todas essas inovações, é a gente poder entender... Gostei. É a gente poder entender como a gente pode usar isso a nosso favor até para se preservar, né? Você está falando de influenciar o mundo, as máquinas, você falou da Matrix, de uma forma positiva. Teve um caso da Microsoft, se eu não me engano, foi em meados de 2016, 2018. Posso confirmar essa informação para você depois. Eles lançaram um bot baseado em inteligência artificial para o Twitter para interagir com os usuários.
E a ideia era que usasse o machine learning, né, e o deep learning para poder aprender a interagir com os usuários no Twitter. Esse caso foi muito polêmico na época, porque o que aconteceu? Esse robô, esse chatbot, né, do Twitter, ele começou a se tornar extremamente agressivo, xenófobo, misógino, todo arcabouço preconceituoso que ele poderia absorver, ele absorveu. Então ele começou a fazer publicações extremamente pesadas mesmo e propagar discurso de ódio, porque ele aprendeu isso com os usuários. Aí a Microsoft teve que tirar do ar, né, o projeto, porque não conseguiu ser bem sucedido. Então, se a gente consegue influenciar o algoritmo a se comportar de uma forma ruim, a gente também consegue influenciar o algoritmo a se comportar de uma forma melhor. Né? É uma coisa a se pensar. E em relação ao Snowden ser o homem mais procurado do mundo, você vê, a gente tem tecnologia de reconhecimento facial em aeroportos, em rodoviárias, em estradas, enfim, né? E aqui no Brasil não tanto, mas em outros países a gente tem bastante. E a gente tem o controle de geolocalização, tem o controle do IP, enfim, várias formas de rastreio. Como é que o Snowden conseguiu E como é que o Snowden conseguiu ficar tão fora do radar assim, né? Usou o conhecimento que ele tinha justamente para se manter abaixo do radar. Então, acho que a grande sacada é a gente poder aprender isso. Você lembra aquele filme? Eu estou tentando me lembrar aqui agora, não sei se você vai lembrar. Teve um filme com Will Smith, né, que ele era perseguido, né, pelo governo. Eu estou tentando me lembrar o filme, vou digitar aqui enquanto você Will Smith, que era perseguido pelo governo? Então, teve um filme do Will Smith, quer ver? Eu vou digitar aqui, que é muito bom, Tá? Eu vou encontrar aqui. Ele tinha chip embaixo do sapato, ele tinha chip no terno, na camisa, só que ele não sabia. E tem um senhor, que era um cara que, né, de inteligência, né, trabalhou em serviço de inteligência, foi atrás dele, e ele tinha um bunker, né, oculto, escondido. Só que, tipo assim, o Will Smith deixou algumas pistas, né, e ele acabou sendo encontrado. E no final, é uma história muito legal, porque você vê que quanto mais você tira o chip, quanto mais você tira o casaco, tira a camisa, tem de repente aqui dentro do óculos, aqui no cantinho, e você está sendo rastreado. E o cara era rastreado por satélite, né? Eu vou encontrar aqui, é um filme muito legal, né? Eu viro e mexe, assisto aí novamente. Isso já na época. Tem aquele A Rede com a Sandra Bullock, né? Depois tem A Rede 2, né? E agora, recentemente, uma invasão de privacidade, né? Que você pode comentar um pouco, né? Invasão de privacidade, não. Privacidade hackeada. Privacidade hackeada e o Dilema das Redes, né? Um pouco mais atualizado. Se você quiser comentar. Assim, esses dois filmes eu encaro muito como se o Dilema das Redes ele mostrasse um momento pré-privacidade hackeada, né? Que a privacidade hackeada é em cima do escândalo da Cambridge Analytica, né? Nas eleições dos Estados Unidos. Eu acho muito interessante, sim, eu acho super válido, até para que as pessoas, né, todo mundo, de uma forma geral, elas possam conhecer um pouco mais sobre essa parte do que acontece por trás daquilo que a gente está vendo na tela do computador, né, a questão dos algoritmos, como funciona essa análise de comportamento, essa análise de emoções, como, de fato, isso pode ser utilizado para influenciar você a comprar algo que você talvez não buscasse, ou até influenciar um voto. Só que eu acho que tem que tomar também um pouco de cuidado, porque, queira ou não, apesar de serem documentários, né? Queira ou não, acaba que tem um pouco de um chamariz também, né? Para que aquela película seja comentada, né? Para que seja vista. Então também tem um pouco disso, para gerar mais engajamento também. Então acho que é super válido assistir, mas tomar cuidado. Inimigo do Estado. Inimigo do Estado. Sim, sim. 1998, ó, esse filme é de 1998. A gente não tinha os telefones que temos hoje, não tínhamos o 4G, não tínhamos a banda larga. Olha só. Pois é. Mas termine lá. Você está falando do documentário, né?
Pois é, eu acho super válido, mas eu também acho que é bom. Eu sempre sugiro às pessoas que depois elas respirem fundo, absorvam aquelas informações, mas que também depois complementem com outros artigos, outros textos informativos, para também não se apavorar, porque excluir as redes sociais não é a solução. Eu sempre proponho justamente isso. Vamos tentar influenciar o comportamento dos algoritmos, né? Porque dá para fazer isso. Tô vendo aqui o Will Smith, eu vou chamar esse cara para fazer uma live comigo. O cara tem não sei quantos filmes Poxa! aqui, olha. Não, por Você favor, vai, me avisa, por favor, que eu não posso perder isso. olha quantos filmes o cara tem aqui. Só a série de MIB aqui, né? São 3 ou 4. E É. parece que existe um boato aí que tá rolando o MIB 5, né? Eles estão gravando o novo MIB, né? Tem o Eu, Robô Será que é também. fake news? Será que isso é fake news? Será que é desinformação? Independence Day, tá vendo? Ele tem filmes muito bons aqui, ó. Muito legais, né? A Procura da Felicidade. Agora, Gabi, né? Eu não sei se você vai ter como fazer um print de tela. Olha, a nossa live foi super, tá sendo super, super. Se você não tiver como fazer um print de tela, eu vou ficar por alguns instantes aqui. Olha, A gente vai ficar aqui não vou com conseguir fazer o com print esse aqui grande no like. celular nesse momento. Ele está registrado, entendeu? Foi super legal. Vamos fazer, né? Se você tiver à disposição, uma só sobre LGPD. Depois a gente faz uma, se você quiser, você me entrevista, a gente fala de modernidade líquida. Eu adoro Bauman. Esse tema para mim é muito importante, eu gosto demais. Para você, um grande like, né? E Para também, você também. ó, você está aqui dentro da câmerazinha do Insta, né? Tá sendo, o Zuckerberg está te vendo aqui, ó. Estamos aqui na câmera do Insta, nós dois. Parabéns pela live, muito legal, muito obrigado. E daqui a pouco Muito a gente vai obrigada a terminar você. com uma pergunta. Não, ainda tem mais uma outra pergunta, ainda temos uns 7 minutos. Eu só estou fazendo aqui para não fazer corrido no final. Muito obrigado, show de bola. Existe uma coisa aqui, né? Que você já falou, né, com relação à privacidade hackeada, o dilema das redes. Eu fiz uma live também com a Adriana Vale, do Rio, né, ela é também expert nessa área de tecnologia, tem uma empresa, Marketing Sem Mimimi. Olha só, ela defendeu a tese lá no Vale do Silício, ela foi lá nos Estados Unidos. E ela comentou também a questão desse filme que a gente tem que olhar com reserva, né? Vou voltar aqui um pouquinho para não perder. Ó, o Ramiro. Petrópolis tem algoritmo para rastrear o nível da vegetação para facilitar a administração das áreas de zoneamento ambiental. Parceria com a LNCC. Ó, Petrópolis também. Super bacana. Né? A Faria Lígia, controle absoluto com Side. Né? Também tem um outro. Ela está dando aqui uma referência de filme. A Rosemary está comentando, Rosemary de Niterói, o documentário nos proporciona reflexões e cabe a cada um aprofundar no que acredita que vale a pena estudar. Né? Agora, o que eu ia, né, trazer, e vou trazer para você aqui agora, você acredita que o Brasil, né, aí de uma forma geral, né, em contato com a NPPD, com a ANAD, que o Brasil está preparado, né, para enfrentar, né, essas mudanças tão rápidas, tão bruscas da tecnologia com relação à privacidade, fake news. Agora estamos frente a frente com umas eleições que estão batendo nas nossas portas, e também preparar pessoas, né, que sejam capazes, né, de desempenhar trabalhos como esse aí, porque na minha época, na nossa época, um pouco mais atrás, o cara ia ser médico, advogado, engenheiro. Hoje você tem tantas profissões, e profissões que nem nasceram, né, com problemas tão novos, né, com profissões novas que a gente não sabe. No caso do Brasil, né, as eleições, voto digital, né, voto com impressão digital ou pelo aplicativo, a gente está vendo muito movimento. Como é que você vê o nosso país aí, principalmente nessas áreas que a gente comentou durante a live? Bom, tem a questão da arquitetura mesmo, que envolve a questão da segurança da informação, falando da estrutura do governo em si, eu acho que ainda precisa aprimorar um pouco. Porque a gente já teve, só nos últimos 2 anos mesmo, a gente já teve vários históricos de vazamento, né, de informações do Detran, do próprio TSE, de alguns TREs. Então, são questões bem preocupantes, então acredito que precisa ser mais reforçado, né?
Em Petrópolis mesmo, esse ano, o próprio site da prefeitura foi hackeado, né? Ele ficou fora do ar durante algumas horas. Então, também acredito que precisa se atentar um pouco mais para essa parte da segurança da informação. Com relação às pessoas estarem preparadas para lidarem com esse novo mundo, eu acredito que é tudo uma questão de educação mesmo, né? E nesse momento, eu acho que a gente precisa bastante falar de educação digital, né? De literacia digital. Principalmente com essa geração nova que está vindo aí, porque tem muito meio que um mito, assim, uma crença de que essa geração de hoje ela não precisa de educação digital porque ela já nasceu no mundo digital, né? Já sabe Muito pelo usar um contrário. smartphone melhor do que eu, do que você, né? Mas na Muito verdade pelo não. contrário. Né? Você precisa orientar, sim, sobre as questões da privacidade, você precisa orientar, sim, sobre as questões de proteção de dados, de como lidar com desinformação. Tem um estudo muito interessante do Instituto de Tecnologia e Sociedade que chama Ablatam, que é da América Latina. E é um estudo super fresquinho, super recente. Ele foi publicado, acho que Se você puder em agosto. compartilha com a gente também. Compartilha, sim. Que falando justamente sobre isso, que tem muitos jovens, adolescentes, né, nessa faixa de 15 a 16 anos, que às vezes, assim como nós adultos também, às vezes a gente quer conferir uma informação, se informar um pouco melhor, que uma informação que a gente recebe pelo WhatsApp ou pelo Facebook, mas a gente não sabe onde checar, onde é confiável, né? Que veículo informativo realmente está comprometido com uma informação de qualidade. Então, eu acho que preparado estaremos se a gente começar a pensar mais nessa perspectiva da educação digital. Legal. E eu fiquei tão animado na live que eu acabei que eu nem, né? A galera tá vendo aí, mas eu já fiz vários prints. Dá tempo ainda, a gente faz o print. Eu fiquei realmente muito animado com a nossa live. Eu tô aqui vibrando, por isso que eu fiz um chazinho de hortelã. Peguei hortelã lá do meu quintal, sem agrotóxico. Marquem a gente lá, compartilhem a nossa tela, né? Faça o print, @miyasato.haru, @anppd, @anad com 2 Ds, né? @Sérgio Taldo, porque essa live daqui a alguns minutos estará lá no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e também lá no Instagram. E em breve estamos escrevendo juntos um artigo aí também, né, sobre a nossa live, para ficar registrado, né? Hashtag fica o convite. Eu te agradeço muito. Hashtag aqui, aceitei, né? então. Hashtag Tá aceitei. mais que aceito. E convidando as pessoas para conhecer teu Instagram, né? Que você tem escrito lá temas muito legais, ó, Data Brokers. O que eles sabem sobre você, né? Sharing Team. Sharing Team. Você sabe o que é e quais são os riscos, né? Vale a pena, realmente são matérias que você tem colocado. Você sabe o que são dados pessoais, né? Fala de spoiler alert. Situações em que a coleta de dados pessoais é permitida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Reconhecimento facial, né? O que são? Fake news, culpa dos algoritmos ou das redes sociais. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor. Você sabe quais são os seus direitos? Tudo isso você encontra lá no Instagram. Tem uma postagem legal, né, que você fez sobre o dilema das redes, que é muito bacana. Privacidade online, como preservá-la. Botões de reação nas redes sociais, qual é a função? Né? Isso aqui também dá uma live à parte, né? É uma postagem bem legal que você fez. Então tá lá no Instagram de @miyasato.haru. E tem o blog do Medium também. Já e que tem um blog estamos divulgando, do tem o blog do Medium também. Dá uma olhada lá também, que lá eu já publico umas coisas mais extensas, né? Tem um endereço? Tem um endereço específico? medium.com/harumi-miyasato. Isso, bem legal. Olha, de mim, eu estou aqui aberto a novas lives, muito satisfeito, agradeço a você, obrigado às pessoas que estiveram conosco aqui, aquelas que vão assistir depois. Eu acho que você tem aí 1 minuto, né, para uma mensagem final da live, mas que o tema vai continuar. Eu queria agradecer a você pelo convite, muito obrigada mesmo, fiquei super feliz de você ter me chamado, foi muito legal. Espero que a gente possa continuar trocando figurinhas, trocando ideias, né? Continuar participando do grupo ali para a gente sempre debater novos assuntos, procurar novas saídas.
E eu acho que eu gostaria de reforçar também que eu acho que a informação é a saída, procurar se informar sempre e buscar sempre informações sobre o mesmo assunto de veículos diferentes, porque sempre vão te dar outros pontos de vista. Então, Olha, você vai acaba cair a perdendo um gente, pouco do viés. vai cair em 10 segundos aí, né? Então, é Um isso. beijo para você, grande abraço Tchau. e